Você tem isso dentro da sua casa. E talvez nem imagine o risco escondido dentro da sua cozinha. Tudo parecia normal. A garrafa estava ali, na lavanderia, na pia, no banheiro. O mesmo produto usado por milhões de brasileiros todos os dias. O mesmo cheiro, a mesma embalagem, a mesma rotina. Mas bastou uma inspeção silenciosa para revelar algo que ninguém esperava encontrar. Uma descoberta que acabou envolvendo contaminação bacteriana, linhas de produção paradas, uma guerra política nas redes sociais, e um alerta que deixou consumidores assustados em todo o país. Agora a pergunta é: quantas pessoas ainda estão usando esses produtos sem saber do que foi encontrado dentro deles? E o mais chocante, talvez um desses produtos esteja na sua casa agora mesmo. Tudo começou quando a Anvisa tomou uma decisão considerada explosiva nos bastidores da indústria de limpeza. A agência determinou a suspensão da fabricação, venda e distribuição de 24 produtos de uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Estamos falando de detergentes, lava-roupas líquidos, desinfetantes, produtos usados diariamente por famílias inteiras. Mas o detalhe mais perturbador não estava apenas na suspensão, estava no motivo técnico escondido por trás dela. Durante inspeções realizadas na unidade de Amparo, no interior de São Paulo, fiscais encontraram uma sequência de falhas consideradas extremamente graves. E o relatório deixou muita gente em choque. Problemas no sistema de controle de qualidade, falhas de higienização, deficiência no controle da água utilizada nos processos, equipamentos corroídos, estruturas comprometidas. Mas isso ainda não era o pior. O verdadeiro pesadelo apareceu quando análises laboratoriais identificaram a presença de uma bactéria extremamente perigosa. Uma bactéria conhecida no meio hospitalar por desafiar antibióticos. Uma bactéria associada a infecções severas. Uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa. E o número revelado nos documentos assustou até especialistas. Segundo os registros, 80 lotes apresentaram contaminação entre dezembro de 2025 e abril de 2026. 80. Agora imagine por um segundo. Quantas embalagens foram distribuídas nesse período? Quantas chegaram aos supermercados? Quantas já estavam dentro de casas, apartamentos, creches, hospitais ou lavanderias? O clima ficou ainda mais tenso quando médicos lembraram que essa bactéria representa perigo principalmente para pessoas imunossuprimidas, pacientes em tratamento contra câncer, idosos, bebês, pessoas com a saúde fragilizada. E foi exatamente aí que o caso começou a ganhar proporções gigantescas, porque a notícia deixou de ser apenas um problema industrial. Ela passou a mexer diretamente com medo, saúde e confiança. Só que existe um detalhe que deixou muita gente confusa. Nem todos os produtos foram afetados. A determinação da Anvisa atingiu especificamente os lotes com numeração final 1, produzidos na unidade de Amparo. Isso significa que milhares de consumidores correram imediatamente para pegar embalagens e verificar os números impressos no rótulo. E foi nesse momento que começou o desespero silencioso dentro de muitas casas. Pessoas olhando códigos, filmando embalagens, postando fotos na internet, perguntando: será que o meu está contaminado? Mas enquanto consumidores tentavam entender o tamanho do problema, outro movimento acontecia nos bastidores. A fabricante reagiu rapidamente e entrou na justiça. O recurso conseguiu suspender temporariamente os efeitos da proibição de venda. Ou seja, mesmo após a decisão da Anvisa, a disputa estava longe de terminar. Mas atenção! Existe um detalhe crucial nisso tudo. Apesar da liminar obtida pela empresa, a recomendação da Anvisa continuou a mesma. A agência manteve o alerta para que consumidores não utilizem produtos dos lotes terminados em 1. E foi exatamente essa contradição que aumentou ainda mais a tensão nas redes sociais, porque muita gente começou a perguntar: se houve suspensão judicial, então existe risco ou não existe? Quem está falando a verdade? Os produtos são perigosos ou tudo foi exagerado? Enquanto isso, imagens começaram a circular mostrando a fábrica passando por uma verdadeira operação de guerra. Equipes trabalhando em limpeza pesada, pinturas sendo refeitas,
equipamentos recebendo manutenção, áreas industriais sendo reorganizadas, linhas de produção interrompidas voluntariamente. A cena chamou atenção porque parecia muito mais do que uma simples manutenção de rotina. Parecia uma corrida desesperada contra o tempo. E conforme os vídeos se espalhavam, uma nova camada da história veio à tona. Uma camada muito mais explosiva. A política. Foi aí que a situação saiu completamente do controle. Internautas começaram a resgatar informações sobre os proprietários da marca. Rapidamente, postagens viralizaram lembrando que membros da família controladora haviam realizado doações milionárias para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Pronto. Era tudo que as redes sociais precisavam para transformar uma crise sanitária em batalha ideológica. De um lado, pessoas dizendo que a fiscalização era puramente técnica. Do outro, grupos afirmando existir perseguição política. A hashtag #CompraIP começou a ganhar força. Vídeos emocionados surgiram defendendo a empresa. Influenciadores passaram a acusar o governo de atacar empresários conservadores. E em poucas horas, o debate explodiu. O que deveria ser uma discussão sobre controle sanitário virou uma guerra de narrativas. Só que no meio desse caos digital, órgãos de defesa do consumidor fizeram questão de reforçar um ponto importante. A Anvisa atua como instituição de Estado. Ou seja, as decisões técnicas da agência não deveriam depender de governos ou partidos. Mas na internet, a lógica já era outra. Cada novo detalhe aumentava ainda mais a polarização. E então apareceu outro ingrediente perigoso: as fake news. Perfis começaram a divulgar que a empresa teria batido recordes históricos de vendas logo após a proibição. A informação se espalhou rapidamente. Milhares compartilharam. Mas depois veio a confirmação. Era falso. Não existia comprovação dos supostos recordes. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Porque quando uma crise mistura medo, política e desinformação, a verdade começa a disputar espaço com versões emocionais. E talvez esse seja o ponto mais assustador de toda essa história. Muita gente já nem sabia mais em quem acreditar. Enquanto isso, consumidores comuns continuavam fazendo a pergunta mais importante de todas: como saber se o produto que está na minha casa é um dos afetados? E aqui entra um detalhe decisivo. Os lotes investigados possuem numeração final 1. Esse número aparece na embalagem. E a orientação é clara. Se o lote terminar com o dígito 1, o uso deve ser interrompido imediatamente até nova orientação oficial. Consumidores também foram orientados a procurar o saque da empresa para solicitar troca ou reembolso. Mas existe algo que pouca gente percebeu até agora. Essa crise revelou um medo muito maior escondido dentro da rotina moderna. Porque milhões de pessoas usam produtos industriais diariamente sem sequer imaginar como eles são produzidos. Poucos conhecem os bastidores. Poucos sabem como funcionam os controles sanitários. Poucos imaginam o que pode acontecer quando falhas internas começam a se acumular silenciosamente. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão impactante. Não é apenas sobre um detergente. Não é apenas sobre um desinfetante. É sobre confiança. A confiança de pegar um produto na prateleira acreditando que ele é seguro. A confiança de usar aquilo perto dos filhos, perto dos idosos, perto da família inteira. Agora imagine o impacto psicológico quando essa confiança começa a ser questionada em rede nacional. E existe outro detalhe inquietante. Especialistas afirmam que a bactéria identificada costuma aparecer em ambientes úmidos e pode sobreviver em condições extremamente difíceis. Ela é considerada oportunista, silenciosa, persistente. E justamente por isso o caso gerou tanta preocupação, principalmente porque a contaminação teria ocorrido ao longo de meses. Isso significa que o problema pode ter permanecido invisível durante muito tempo antes de vir à tona. E quando informações assim aparecem, surge inevitavelmente uma pergunta desconfortável: quantos outros problemas semelhantes podem existir sem que o público saiba? Talvez essa seja a razão pela qual essa história tenha prendido tanta atenção no Brasil inteiro. Ela mexe com algo invisível,
Algo que ninguém consegue enxergar olhando apenas para uma embalagem no supermercado. No fim das contas, a crise ainda está longe de acabar. A disputa judicial continua. As análises continuam. As investigações continuam. E milhões de consumidores continuam olhando para produtos dentro de casa com um olhar completamente diferente. Porque depois dessa revelação, nada mais parece tão simples quanto antes. E agora fica a pergunta final. Quantas pessoas ainda não verificaram o número do lote do produto que está guardado na lavanderia neste exato momento?